Olá, queridos, bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a sexta lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Marcos, com o tema O Servo é o Cristo. E o texto para leitura em classe está no livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 11 ao 30, e os tópicos que nós vamos abordar são eles. Primeiro, verdadeira espiritualidade. Segundo, o Evangelho alcançou os gentios. E terceiro, Jesus é o Cristo. E nós temos como objetivos nesse comentário, primeiro, assumir como servos o compromisso missionário. Em segundo lugar, praticar a justiça e a humildade, seguindo o exemplo de Jesus. Terceiro e último, ensinar a todos que Jesus convida à salvação. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 7 e 8 do Evangelho de Marcos. Eles contêm juntos 75 versos, que somados a esse comentário, o índice de crescimento e aproveitamento será ainda muito maior, meu companheiro, meu irmão. Portanto, faça a leitura desses dois capítulos juntos. E para você que já é inscrito no canal, eu quero te agradecer pela oportunidade e o privilégio que nos dá de juntos podermos levar esta palavra aos nossos irmãos. Para você que tem compartilhado o link e vai continuar compartilhando, meu muito obrigado. Também Deus te abençoe. Para você que ainda não é inscrito no canal e quiser fazer isso agora, também ficarei grato a Deus pela sua vida e certamente juntos nós iremos alcançar ainda muito mais os nossos irmãos que precisam ser alcançados pela palavra de Deus. Portanto, nesse momento eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado daqui da cidade de Manaus, no estado do nosso querido Amazonas. Agradecer a você que tem nos acompanhado também de Belém, em todo o estado do Pará. Agradecer você que tem nos acompanhado também de Macapá, no estado do Amapá, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, em São Paulo. A todos vocês que têm nos acompanhado em toda essa linda nação brasileira, que tem dado esse retorno para nós aqui, eu quero agradecer a todos vocês. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e vamos então ao nosso assunto de hoje, começando sobre o servo é o Cristo, no primeiro tópico sobre a verdadeira espiritualidade. Só lembrando que o evangelista Marcos, nesse ponto do livro, ele faz uma demonstração sobre a essência da verdadeira espiritualidade revelada por Jesus. Também ele vai tocar um pouco sobre essa ação de Jesus promover o milagre entre os gentios, aquelas pessoas que aparentemente não aguardavam por isso. E também ele vai falar que o servo, esse Jesus, ele se empenha de alcançar com a redenção a todas as pessoas, ou seja, um alcance universal para todas as pessoas. E no final ele vai fazer um destaque do apóstolo Pedro, que tem uma revelação divina, quando ele diz que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, o Messias de Israel. Então, começando sobre a verdadeira espiritualidade, Marcos relata no capítulo 7, no verso 5, uma acusação para Jesus acerca dos seus discípulos. E que acusação é essa? É que os discípulos estavam sentando-se à mesa para fazer as suas refeições sem lavar as suas mãos. E é essa a acusação que eles estão fazendo, que na sua linguagem, ou seja, na sua tradição, nas suas tradições ali, esse ato era um ato de pecado que tornava-os impuros diante de Deus. Por quê? Porque, segundo a tradição rabínica, Moisés recebera lá no Monte Sinai, duas leis. A lei da Torá, que foi a lei escrita nas tábuas da lei, mas ele recebera também uma lei oral chamada Mishá. E esta lei Mishá, ela consiste em comandos verbais, prescrevendo com riqueza de detalhes como a Torá deveria então ser aplicada nas mais variadas circunstâncias do cotidiano. E isso sendo transmitido às gerações sucessivas. E aí, na época de Jesus, para os fariseus, a adesão a essa tradição da Mishá
era tão importante para eles quanto a observação da Torá, da lei escrita nas tábuas. Ou seja, então para eles tinha o mesmo valor do que estava escrito na lei, quanto aquilo que eles chamavam de lei oral. E vale lembrar que devido a essa obsessão desses líderes religiosos, eles gastavam praticamente 25% do tempo falando da Mishá, falando só sobre pureza. Por isso, essa obsessão farisaica sobre o tema. E quando eles verem Jesus, então, junto com seus discípulos, e os discípulos comendo sem lavar as mãos, então um prato cheio para eles. Agora, mesmo que não implicasse sujeiras, o simples fato de terem contato com pessoas, ou quem sabe com alguns utensílios, que talvez nem tivessem empoeirado, mas para ele já era um motivo para que as pessoas estivessem impuros, e que na hora da refeição tinha que fazer todo esse ritual de lavagem, para que eles pudessem então estar puros diante de Deus na hora da refeição. Na verdade, o que eles estavam colocando era uma sobrecarga sobre o povo. E segundo o texto, o que eles estão pedindo, no entanto, essa conduta que eles estavam exigindo, em nada ofendia a lei de Moisés, o que estava escrito na Torá, em nada ofendia esse ritual. Por quê? Porque lá na Torá, o que estava escrito no livro do Êxodo, capítulo 30, e o verso 18, era que essa lei era aplicada para os sacerdotes, na hora que eles fossem fazer, então, os ritos da purificação, ou quando eles fossem oferecer os sacrifícios lá no tabernáculo. Então, eles precisavam lavar os pés e lavar as mãos. Em casos específicos, o sacerdote tinha que banhar-se todinho, lavar toda a sua impureza do corpo físico, porque aquela roupa que ele ia vestir, ela representava santidade de Deus. Por isso, mas fora isso aqui, nada mais estava na lei acerca disso. Ou seja, o que Jesus vai falar também no livro de Mateus, capítulo 23, era que eles estavam colocando uma sobrecarga para aquelas pessoas, ou para os judeus, que nem eles mesmos com os próprios dedos eles podiam mover, esses líderes religiosos. Agora deixa eu te falar, Jesus vai responder fazendo uma refutação aqui fulminante para eles. Por quê? Porque Jesus vai chamá-los agora de hipócritas. Por que Jesus chama de hipócritas? Era mais ou menos como que se nós estivéssemos ouvindo Jesus hoje, ele estava dizendo, vocês são muito hipócritas de querer colocar algo sobre o povo que vocês mesmos não fazem, e que vocês estão desobedecendo a lei de Deus, e por causa dessa postura de vocês, por causa desse poder que vocês têm, vocês ficam encapados nesse poder e colocando situações que nem na lei está escrito, na verdadeira lei de Deus. E ele começa dizendo o seguinte, será que vocês não lembram, já que vocês são tão expertos na lei, vocês não lembram o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 29, verso 13, quando diz que esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim? Vocês estão do mesmo jeito. Vocês estão falando que me louvam, mas o coração está longe de mim pelo que eu estou vendo. Vocês não lembram do que está escrito lá no livro do Êxodo, capítulo 20, do verso 12, quando diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, e se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá? Será que vocês não estão lembrados do que está escrito no Salmo 119, verso 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Com essas palavras, eu imagino assim Jesus fazendo uma refutação para deixar eles meio tontos, dizendo, mas o que tem a ver isso? É possível que até nós mesmos pudéssemos, ou estamos aqui pensando, pastor, mas o que tinha a ver Jesus falar sobre isso mesmo? Já que eles estavam fazendo uma acusação de pureza, que tem a ver obediência ao mandamento da lei em honrar pai e mãe? Deixa eu te falar uma coisa. No livro de Levítico, capítulo 27, verso 28, está escrito que qualquer um homem, qualquer uma pessoa que fizesse uma oferta a Deus e que consagrasse algo a Deus, podia ser um animal, podia ser um homem, podia ser um objeto, uma oferta que ele estava fazendo para Deus, esta oferta, ela se tornava então algo
sem poder ser resgatado, ou seja, não se pode comprar mais o que foi ofertado e nem se pode resgatar. Essa coisa, ou esse objeto, ou esse item, ele era então consagrado ao Senhor e passava daquele instante ser santificado ao serviço de Deus. Não podia ser resgatado, não podia ser comprado mais. Sim, mas o que tem a ver, pastor? Vamos voltar ao texto. É porque no livro de Marcos, no capítulo 7, no verso 11, no verso 12, eles então alteram a lei, escrevendo então a lei de Corbã. Que era a lei de Corbã? A lei de Corbã era que dava direito a uma pessoa que quisesse fazer uma oferta no templo, seja ela qual fosse, ele faria uma oferta e deixava registrado em testamento de que aquela oferta que ele estava fazendo, ele estava abrindo de mão de cuidar dos seus pais quando eles tivessem a idade avançada e que precisasse, porque na lei era isso, era exigido, que o filho deveria honrar o pai, principalmente quando vai chegando a sua idade que já não tem mais força, não tem mais vigor, então o filho honrar e cuidar até o final da vida. Mas agora a lei estava desobrigando essa pessoa, já que ele fazia uma oferta extraordinária para o templo, ele chamava o pai e dizia: meu pai, aquilo que eu iria fazer por ti, eu estou consagrando, eu estou dando a Deus, eu estou entregando a Deus, portanto fico desobrigado de cuidar de você na sua velhice. Sabe de uma coisa? E isso os sacerdotes sabiam. Os líderes concordavam com isso, de que aquele ofertante agora estava desobrigado de cuidar da sua família. Por isso que Jesus vai nesse ponto. Na verdade, lá no livro de Levítico não estava desobrigando. Você dá a oferta, mas você continua obrigado a cuidar dos seus pais. Mas agora aqui eles estão fazendo isso. E mais grave ainda, é que essa pessoa que fazia essa oferta no templo, eu chegava lá, dava a oferta, eu fazia o testamento, e esse testamento ia vigorar após a minha morte. Então, eu estou dando tempo para o templo aquilo que eu poderia ajudar meu pai, eu estou dando para o templo e eu vou ficar manipulando. Quando eu morrer, então, os sacerdotes tomam conta. Os sacerdotes sabiam disso e apoiavam isso. Aí o texto diz: que sacrifício esse cara fazia? Nenhum. Simplesmente, meus irmãos, eles vão alterando as leis segundo a tradição. Por isso que eles vão dizendo: olha, a tradição diz isso, a tradição. Eles vão alterando a lei de Deus. E agora, esse pai e essa mãe ficaram desamparados. Você já viu que às vezes, nos nossos dias também isso acontece? De pessoas que às vezes dão uma oferta na igreja porque tem um dinheirinho a mais, tem uma condição a mais, tem uma facilidade a mais de fazer alguma coisa. Às vezes dá uma oferta, quem sabe compra mobília para a igreja, ou quem sabe ornamentação para a igreja. Mas aí, por qualquer motivo que ele tenha contra a direção daquela igreja, ele faz um biquinho, vai embora e agora junta tudo que ele doou para a igreja e diz: não, eu vou levar. E às vezes, mas irmão, você não doou para a igreja. Não, isso aí é meu, eu estou indo e estou levando. Ou seja, qual o sacrifício que ele teve? Jesus também o chamaria de hipócrita, essas pessoas que fazem isso, mas fazem simplesmente para se mostrar que estão fazendo, descumprindo completamente as ordenanças de Deus. É, por isso que Jesus vai nisso aqui. Pastor, mas parece que ele não respondeu a resposta lá, a pergunta das pessoas. Não, ele vai responder agora. Ele está dizendo aqui que a tradição humana, ela, francamente, ela violar a lei de Deus. E como amar, dizer que ama a Deus, desobedecendo a sua palavra? Então Jesus entra com isso aqui para mostrar para eles o que eles queriam ouvir. Mas agora Jesus vai responder para eles acerca da impureza. Está então no verso de número 7, aliás, capítulo 7, verso 20, quando ele fala sobre o ensino. Segundo a tradição, volta a dizer mais uma vez, segundo a tradição, o sistema de purificação dos fariseus partia do pressuposto de que a fonte do mal, a fonte do pecado, a fonte da impureza é exterior, é aquilo que está no exterior. E na hora então que o homem come sem lavar as mãos, então está colocando para dentro de si impurezas. E Jesus vai, então, combate isso, falando o quê? Invertendo a situação. Como assim, pastor? Porque ele vai dizer assim: antes não é o que entra, mas o que sai. Como? Porque ele vai dizer no capítulo 7, verso 19, que no coração, porém, reside as nossas genuínas motivações e propósitos.
inclusive as contaminações morais e espirituais que afetarão a todos os que nos circundam, ou seja, é do coração que procede isso. E aqui Jesus deixa muito claro, e o escritor nos ajuda a entender isso, de que a fonte da impureza nas nossas vidas não é o sistema. A fonte de impureza na nossa vida não é os objetos. A fonte de impureza na nossa vida vem antes do nosso ser, do nosso coração, porque o Senhor Deus, Ele conhece o coração humano antes mesmo de atentar para nossas palavras, Ele atenta para o nosso coração. Era isso que Jesus queria mostrar, o coração. Lembra lá de Caim e Abel? Quando Abel faz a sua oferta, o Senhor se agrada de Abel e da sua oferta, quanto que de Caim, ele não se agrada nem de Caim nem da sua oferta. Por quê, pastor? Alguém diz que porque Caim fez uma oferta dos frutos da terra. Não, Abel também fez do fruto do seu trabalho. E qual era a diferença? A diferença estava no coração do ofertante. O ofertante Abel estava ofertando com desejo, com alegria, com gratidão de fazer, enquanto é possível que Caim fazendo por uma obrigação. E Deus conhece o coração. E Deus atentou então para o coração de Abel. Lembra no livro do 1 Samuel, quando o Senhor chama Samuel para ir na casa de Jessé, ungir o novo rei de Israel, porque Saul tinha pecado. E quando Samuel chega na casa de Jessé, a primeira pessoa que vem diante dele, Eliabe, o filho mais velho de Jessé, um homem de uma aparência, de uma altura de guerreiro. E Samuel chega a dizer assim: eu estou diante do ungido do Senhor. E na hora o Senhor corrige Samuel dizendo: Samuel, não atentes para a sua altura, para a sua postura, porque eu tenho o rejeitado. Eu tenho olhado para o seu coração e o seu coração não é bom diante de mim. Não é um coração íntegro diante de mim. Eu não quero esse homem reinando sobre o meu povo. Samuel, as pessoas olham e contemplam o exterior, mas eu contemplo o interior, eu contemplo o coração. E é por isso que o grande sábio Salomão também, no capítulo 4, do verso 23 de Provérbios, que ele diz que é do nosso coração que procede as saídas para a vida. E quando Jesus fala sobre isso ainda no livro de Marcos, capítulo 7, verso 21 e 22, ele diz que do coração, meus irmãos, procede os maus pensamentos, procede os adultérios, a prostituição, é do coração que procede os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, é do coração que procede o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Isso procede do coração e tudo isso contamina o homem. Era isso aqui que Jesus queria responder para eles. Olha, o que contamina o homem realmente não é aquilo que ele come, mas é a intenção do coração desse homem é que acaba com ele, é do coração que procede. Então aqui Jesus responde deixando eles, eu imagino assim, deixando eles de boca aberta, sem poder responder mais nada para Jesus. Agora vamos então continuando, quando ele fala sobre o evangelho alcançou os gentios. Sai desse ponto e vamos para o outro. Território gentios. Jesus está chegando agora no território gentios e exatamente esse território gentil era na terra de Tiro e Sidom, e nessa terra existia uma ampla predominância de gentios. Existiam alguns judeus ali, mas o número maior de moradores eram gentios. E por ser essa ampla predominância de gentios, haveria também ali um forte paganismo, as pessoas muito pagãos, e também existia uma histórica inimizade contra os judeus, existia ali um foco de inimizade. Por quê? Porque nessa terra de Tiro e Sidom, então é a terra da rainha Jezabel, que casou com Acabe, que foi rei de Israel, que fez Israel pecar, levou Israel a prostituir-se diante de Deus. Então por isso ficou aquele mal-estar entre Israel e entre esses gentios por causa dessas situações. E é nesse lugar que Jesus chega. E quando Jesus chega nesse lugar, talvez para os discípulos essa presença de Jesus ali não era simplesmente embaraçosa, mas também seria uma visita até escandalosa para eles. Eles não conseguiam aceitar como que Jesus, o nosso mestre, está indo ficar no meio de um lugar onde as pessoas já massacraram tanto a gente, já fizeram com que a gente se desvie dos planos de Deus. Era mais ou menos isso. Só que Jesus sabia o que estava fazendo.
Jesus tinha acabado de dar uma lição para eles, que não era o alimento que contaminava o homem, mas era o que saía do coração do homem que contaminava o próprio homem. Agora ele queria mostrar também que as pessoas, não era o problema do local onde as pessoas moravam, não era a questão das pessoas, mas a intenção do coração deles, que Jesus também precisava alcançar e mostrar para eles que o pecado precisava ser perdoado, precisavam ser alcançados. É isso que Jesus quer fazer aqui, mostrando para eles, para esse discípulo, que o evangelho precisa alcançar os lugares, chegar em todos os lugares e alcançar a todas as pessoas. E Jesus então encontra nesse lugar uma oportunidade maravilhosa de mostrar o que ele quer fazer. Jesus aplicará a lógica do seu ensino anterior, aquilo que eu falei para você já. E para tanto, a personagem que surge, ela é perfeita. Quem é ela? Uma mulher grega, uma mulher cirofenícia, habitante das terras infames, como eu já falei para você, e acima de tudo ainda trazendo uma filha completamente endemoniada. Isso significa dizer que para um judeu médio da sua época, isso era o cúmulo da impureza. E Jesus envolvido nisso. Mas Jesus, essa mulher agora, ela vai ser testada. Essa incredulidade desses discípulos vai ser agora testada com a fé desta mulher que chega até diante de Jesus e ela vem com uma linguagem completamente espiritual, dizendo: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aqui não cabe recursos humanos, não cabe recurso da medicina, não cabe recurso da família ou da sociedade. É espiritual, me ajuda, resolve o meu problema. E Jesus então testa a fé daquela mulher, dizendo: ó, mulher, eu sei que você está querendo, mas eu não posso cuidar primeiro de você, eu preciso cuidar primeiro dos filhos da minha casa. Ou seja, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E essa mulher, eu fico olhando para a fé, da forma como o escritor coloca, de que se ela tivesse já conhecimento do que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16, talvez ela diria: mas mestre, eu sei, porque o evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu eu sei, mas também do gentio eu estou aqui, eu também preciso pelo menos dessa migalha, desse pouquinho, mas eu estou querendo. Ou seja, ela tem uma fé extraordinária. Ela não está falando de nada do seu povo, ela não está falando das mágoas que tem, quem sabe da rejeição que teve de Israel, não. Ela está simplesmente preocupada. Ela está exatamente se encaixando naquilo que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 12, quando o Senhor promete a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ela está enquadrada nisso aqui: Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Me ajuda pelo menos com essa migalha. E o Senhor ordena para ela que volte, pois a sua filha já foi liberta, e ela volta e encontra a sua filha curada, liberta. Estar aqui então uma ação, o mestre mostrando para que ele veio, para alcançar todas as pessoas. E quando ele sai daí, ele encontra então um homem que era surdo e gago, um homem que nunca ouviu falar de Jesus e que também não tinha como dialogar. Surdo e gago, como dialogar, como ouvir? Mas a Bíblia diz que o Senhor o colocou à parte e o tratou com dignidade, com ele, interagindo diretamente com ele e tocando então no seu ouvido e tocando nos seus lábios e ordenando a cura. E aquele homem então ficou curado e a sua língua foi desembaraçada e o seu ouvido também. E agora ele estava ouvindo e falando perfeitamente. O que Jesus estava fazendo? A lição principal é que Jesus está cada vez mais evidenciando que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Salvador do mundo. Então ele está tratando dessas pessoas, e aí a gente vai olhar no livro dos Salmos 96, verso 3, quando o salmista diz que ele anuncia aos povos, entre as nações, as suas maravilhas, e é isso que ele está fazendo, curando. Mas agora Jesus então chega entre os gentios e vai acontecer agora a segunda multiplicação dos pães. Está no capítulo 8 do verso 4, quando nessa segunda multiplicação dos pães, pelo menos
duas importantes singularidades em comparação com a primeira. Por quê, pastor? Porque na primeira é os discípulos que percebem quando Jesus está entre os judeus e a necessidade do povo comer, se alimentar. E aqui não, os discípulos parece que estão adormecidos. Então, o papel mais ativo aqui é de Jesus. É o próprio Senhor quem percebe o problema. E do início ao fim é Ele que organiza tudo. Em segundo lugar, os destinatários do milagre na alimentação dos 4.000 homens, Jesus oferece alimento com o mesmo amor, alimento salvífico e compaixão, com o mesmo amor que Ele ofereceu para os judeus. Ele oferece, então, pergunta dos discípulos, o que é que tem para a gente ajudar esse povo? E os discípulos, olha, tem aqui 7 pães, tem uns peixinhos, tragam aqui. Jesus recebe esses pães, ora para que aconteça a multiplicação, organiza o povo, manda os discípulos distribuir, os discípulos distribuem, depois que distribui para todo mundo, manda recolher o que sobrou, e a sobra eles recolheram 7 cestos cheios de pedaços. E o que vai impressionar a gente aqui é que quando Jesus opera esse milagre, aqueles judeus, há uns judeus que estavam por ali, porque a classe predominante desse lugar era gentios, mas tinha também judeus que moravam por lá. Então os judeus agora chegam com Jesus dizendo assim, faz um milagre para nós, que nós vamos acreditar em ti. Opera aí um milagre, faz alguma coisa. E sabe o que Jesus faz? Jesus pega os discípulos e diz assim, vamos embora, entram no barco. Queridos, a diferença dos gentios e o povo judeu é porque os judeus continuavam tentando, desacreditando, incrédulo ao ministério do servo, enquanto que os gentios estavam acreditando. Essa tamanha incredulidade dos judeus, ela fazia incomodar Jesus profundamente. Jesus ficava incomodado, e é por causa dessa incomodação que ele rejeita qualquer exposição gratuita do milagre ou do seu poder. Como assim, pastor? Jesus não está preocupado de operar milagres para mostrar que Ele é poderoso. Isso não altera em nada a sua essência. O que Ele precisava mesmo era de pessoas que acreditassem, que crescem, que confiassem. Então Ele operava o milagre. Quando alguém diz assim, eu preciso crer, mas eu preciso ver o milagre, Jesus está dizendo, eu não estou muito preocupado com você. Ou você crê para ver o milagre, ou do contrário, se você quiser ver o milagre para poder crer, é problema seu. Chama os seus discípulos e diz, vamos embora. Eu não tenho satisfação a dar a esse povo. Eu não preciso justificar para eles que eu sou poderoso, eu sou filho de Deus. Era mais ou menos isso. Agora querem me colocar à prova, eu tenho que fazer um sinal para poderem crer em mim. Problema deles. Vamos, meus discípulos, e embarcam. Agora, quando eles embarcam naquele barco, surge um problema. Qual é o problema? Depois que passou ali, não sei já quanto tempo aí dessa multiplicação até a hora que ele embarca no barco. Mas ele pede então para ir em direção a Betsaida. E quando eles vão caminhando, alguns dos discípulos começam a dizer, rapaz, só tem um pão aqui. E agora? Como vai ser? O que nós vamos fazer para comer? Jesus ouviu isso e disse, olha, livrai-vos do fermento dos fariseus e livrai-vos do fermento de Herodes. E eles começaram a conversar, ele está bem falando porque nós esquecemos de comprar pão. E Jesus chama a atenção deles, olha, eu queria conversar um pouco com vocês. Vocês parecem que ainda não entenderam o que eu estou ensinando, o que eu estou mostrando, o que eu tenho revelado para vocês. Me diga uma coisa, quando nós multiplicamos lá para os nossos irmãos judeus, 5.000 homens, além das mulheres e crianças, quantos pães e quantos peixes nós tínhamos ali? Eles disseram 5 pães e 2 peixes, mestre. Quantas pessoas comeram? 5.000 homens. Quantos cestos sobraram? Deu para todo mundo comer e sobrou? Sim, todo mundo comeu e sobrou 5 cestos. Ou, aliás, sobrou 12 cestos de pedaços. E agora, nessa multiplicação aí com 4.000 homens, quantos pães nós tínhamos? 7, mestre. Deu para todo mundo comer também? Deu. Sobrou alguma coisa? Sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Eu estou decepcionado com vocês, porque vocês têm visto tudo quanto eu tenho feito e agora vocês estão aqui preocupados porque nós vamos em direção de Betsaida e vocês só têm um pão aqui dentro do barco. Será que eu tenho que abrir a cabeça de vocês para vocês entenderem
do que eu estou mostrando para vocês, o poder de Deus que está sobre mim e que eu estou querendo inculcar na cabeça de vocês. Eu imagino assim, Jesus dando uma bronca daquela nesses discípulos. Por quê, irmãos? Porque eles estavam ainda com essa incredulidade. E quando eles chegam em Betsaida, então vem um homem que estava cego, e Jesus então leva ele para fora da aldeia, e a Bíblia diz que ele cospe no olho, coloca a sua mão e ordena a cura, e o homem começa a dizer: eu estou vendo, mas eu estou vendo as pessoas como árvore que estão andando. E Jesus coloca a mão de novo e cura aquele homem radicalmente. Isso aqui, meus irmãos, não era porque Jesus estivesse dizendo para eles: olha, o meu poder está limitado. Não. Segundo o texto, Jesus queria dar uma lição para os discípulos. Eu tenho poder para operar. O problema, o que eu estou mostrando aqui é para vocês, que eu estou tentando, e eu estou trabalhando vocês aqui parcialmente, pelejando para que vocês consigam entender que eu tenho poder nas minhas mãos para fazer tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, do jeito que eu quiser. E vocês é que não acreditam que esse poder está nas minhas mãos. Queridos, esta é a lição que nós extraímos aqui dessa cura desse homem em 2 etapas. Mas é aqui que Jesus então agora vai terminar, o escritor vai terminar o discurso de Jesus, quando ele chega então em Cesareia de Filipe e pergunta deles: quem vocês ouvem falar de que é o Filho do Homem? E eles começam a dizer as respostas, a cada uma mais equivocada do que a outra, e Jesus pergunta: mas vocês, quem dizes que eu sou? É aqui que Pedro tem essa revelação divina. Eu acho que agora Pedro, depois de ter sido achacoalhado pelo mestre, ele resolve então abrir os olhos e entender. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. E Pedro faz essa declaração: tu és o Cristo, o enviado de Deus. Ou seja, o Senhor então agradece a Pedro porque não foi carne nem sangue que o revelou, mas o Pai que está no céu. Ou seja, Pedro tem uma revelação de que ele é o Messias, é o enviado de Deus. Mas, irmãos, não vai muito longe, muito pertinho dali agora, no capítulo 8, ainda no verso 31, quando Jesus fala sobre a sua morte, que ele ia ser entregue às autoridades, que ele ia morrer e que ele ia padecer na mão dos anciãos, mas era necessário isso acontecer para que pudesse resgatar a mim e a você. E Pedro agora, ele repreende Jesus: isso não vai acontecer, você é filho de Deus. Você lembra de que eu fui usado como profeta para dizer que tu és o Messias, o filho de Deus, isso não pode acontecer contigo. E Jesus olha para Pedro e repreende: para trás de mim, Satanás, tu não cogita, tu não consegue conhecer as coisas de Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que Pedro estava alcançando um patamar tão elevado da sua espiritualidade, ele vacilou e deixou que Satanás usasse a sua boca para falar algo que não devia. Queridos, eu finalizo dizendo para você o que está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, no verso 2, quando ele chama sobre o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele não teme, ele não fica ao lado da indecisão. O verdadeiro cristão, ele oferece um culto verdadeiro a Deus, e o escritor diz assim: afinal, não devemos nos conformar com este mundo, mas sim sujeitar-nos à transformação pela renovação da nossa mente, pois só assim experimentaremos, só assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, querido professor, querido colega. Espero poder ter contribuído mais uma vez com você nesse momento, nesta palavra, e que juntos possamos prosseguir, avançando para o alvo da soberana vocação, aprendendo e conhecendo cada dia mais do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe.